Olá, o meu nome é Filipa. Olá, boa noite, meu nome é Carolina. Nós somos técnicas da Divisão de Juventude da Câmara Municipal de Setúbal. E sejam então bem-vindos a mais uma sessão da rubrica Vozes Inquietas. Filipa, quem é que temos hoje connosco? Hoje temos connosco o Pedro Grilo. O Pedro é fundador do Beata Bag, que é uma marca de cinzeiros portáteis que procura combater a poluição que advém do descarte de beatas de cigarro para o chão. Mas, antes de chamarmos o Pedro, e como já sabem muito bem como é que isto funciona, não é? Já andamos aqui há muitas noites, vamos relembrar apenas as nossas rubricas que têm estado sempre online. Amanhã temos quiz, a hora mudou um bocadinho, agora têm sido feitos às 6h30 da tarde, mas estão a vir do trabalho, estão no transporte público, estão sentados no sofá, é só entrar, o quiz dura pouco tempo e o prémio é sempre bastante bom. Por isso, venham participar e o de amanhã é sobre cultura geral. Além disso, temos também o Leio Logo Conto. Se gostam de ler, deixem-nos também as vossas leituras, aquilo que têm gostado e partilhem connosco também o que é que têm andado a ler por aí. Filipa, vamos então chamar o Pedro? Vamos sim. Ora, e cá está ele então. Olá, Pedro. Seja muito bem-vindo a mais um Vozes Inquietas. Ficamos muito contentes por teres aceitado este convite e por isso vamos lá arrancar então com esta entrevista. O que é o Beata Bag? Ora, muito obrigado, Carolina e Filipa, desde já pelo convite. É um grande orgulho estar aqui e espero poder que tenhamos uma boa conversa e pronto. E portanto, vamos a isso. Portanto, o Beata Bag é um cinzeiro portátil e, portanto, é um cinzeiro que as pessoas que fumam podem levar consigo onde quer que estejam para poder guardar as suas beatas ao invés de as terem que atirar para o chão. Portanto, é um recipiente que permite que guardar as beatas e que não deixa sair qualquer cheiro nem qualquer cinza. E basicamente é isso. Eu tenho aqui para mostrar o modelo. Portanto, este é o modelo. É o Beata Bag Plus. É um recipiente de alumínio que abre e pode-se pôr as beatas lá dentro. Dá para 14 beatas. Ok. E dá para levar no porta-chaves também, agarrando-se aqui. Ok. Pensaste em no porta-chaves. Pedro, e qual é que foi a motivação para tu criares estes cinzeiros portáteis? Portanto, a motivação principal foi, de facto, a questão ambiental. Foi nós percebermos que as beatas realmente são muito prejudiciais ao nosso ambiente. Muitas vezes eu acho que as pessoas não têm essa percepção. Eu próprio não tinha há uns tempos. Mas, de facto, quando se começa a perceber e a pesquisar um pouco sobre a questão das beatas, as beatas, na realidade, são feitas num tipo de plástico que demora muitos anos a degradar-se no ambiente e, naturalmente, retém uma série de químicos que também pode poluir os solos e muitas vezes acaba no mar e pode poluir o mar também. E a motivação principal foi nessa. E, de certa forma, é também dar a todos os fumadores uma sensação de consciência tranquila de que podem andar onde quer que estejam e têm um recipiente próprio para pôr as suas beatas. Claro. Ok. E diz-nos, que desafios é que tiveste para conseguires avançar com este projeto? Foram muitos desafios. Calculamos que tenhas que ter passado por registar a marca, parceiros, mesmo a questão das vendas. Certo. O meu principal desafio, de facto, foi o desconhecimento que eu tenho na área dos negócios. Este foi o meu primeiro projeto assim de empreendedorismo, digamos assim, e estou muito consciente que tive que aprender muito e ainda estou a aprender no dia a dia. Mas de facto, numa fase inicial, um dos primeiros desafios foi saber como é que eu posso criar um negócio legal, digamos assim. Portanto, toda a parte de registro das finanças, todos os impostos que eu tenho que pagar, fazer o plano de negócios, um plano de marketing e por aí fora. E o outro dos desafios foi, de facto, lançar o produto para o mercado, investir algum dinheiro e perceber se de facto era um produto que tinha pernas para andar ou não. Portanto, numa fase inicial,
também tive algum tempo a tentar validar se era uma ideia boa ou não. Então, quando eu tinha um protótipo do produto, cheguei a ir também para a Avenida Luísa Todi, andar lá de café em café e perguntar às pessoas que lá andavam se gostavam da ideia, que dicas é que tinham, e recebi feedback muito importante. As pessoas estiveram muito disponíveis e dizer, lança esta cor em vez desta, e se fosse um bocadinho maior, e por aí fora. Ok, boa. Pois, porque nada como quem de facto fuma, não é, ver como é que podia ser melhor o projeto. Isso é muito giro ter feito todo esse trabalho. É um estudo. Exatamente. É todo um trabalho por trás. Mas, além disso tudo, não é, essa parte difícil, há uma parte que também, não sei, diz-me tu, que também deve ter sido difícil, que foi arranjar o nome. Portanto, um nome que fosse apelativo, não é? Como é que foi isto? Tu tiveste logo o nome em mente? Como é que foi? Eu estive a pensar em alguns nomes. Inicialmente pensava num nome que era mais relacionado para o mar. Eu tinha uma ideia que era o Sea Saver, o Salvador do Mar. Ok. Mas depois, pronto, pensei um bocadinho melhor e talvez pensei que não dava muito a entender o que era o produto. Depois passou para Beata Box, que aí já dava a entender que era uma caixa para as beatas, mas tive alguns desafios em relação a registar essa marca, porque quando pesquisei, reparei que era muito parecido com Beatbox, e já existe uma marca registrada de Beatbox. Então depois surgiu o Beata Bag, que também é um nome curioso, porque se separarmos as sílabas, pode ficar be at a bag. E assim os ingleses também podem perceber de alguma forma. Ok. Isso foi mesmo ao pormenor. Essa parte foi por acaso, mas depois, quando reparámos, de facto também dá jeito. Encaixou bem. Diz-nos, quando estavas a pensar em criar este cinzeiro, tiveste em consideração o material em que ele era feito? Neste caso, porquê o alumínio? Certo. Portanto, eu queria um material que tinha alguma aversão ao plástico numa fase inicial, porque acho que o mundo já está cheio de plástico, não é preciso mais. E eu queria um material que fosse resistente e que suportasse o calor das beatas. Portanto, no Beata Bag pode-se colocar as beatas acesas e depois fechar e automaticamente também se extinguem, porque isola totalmente o ar. Portanto, foi por aí. Não queria plástico, queria um material leve que fosse resistente ao calor das beatas. Ok. Isso é muito importante, sim, mesmo para quem nos está a ver, para quem chegou agora, nós hoje estamos aqui com o Pedro Grilo, ele é fundador do Beata Bag, que são cinzeiros portáteis, portanto, o criador de uma solução para as beatas de cigarro, em vez de irem para o chão, podem ir para estes recipientes e depois serem descartadas no lixo, não é? Em vez de ficarem pelo chão das nossas cidades, das nossas praias e tudo mais. Por isso o Pedro hoje está aqui a falar-nos um bocadinho sobre esta solução que arranjou e muito bem. Pedro, nós vimos também no vosso site, porque vocês têm um site onde fazem esta venda, não é? Vocês não têm, tu mostraste aqui um tipo de cinzeiro, mas que tem dois tipos de cinzeiros portáteis, não é? É verdade. Podes explicar qual é a diferença e porquê a criação desses dois tipos de cinzeiros? Claro. Portanto, o novo modelo chama-se o Beata Bag Clip, é o nosso modelo mais recente, e foi criado porque, apesar do modelo inicial ser prático, não ocupar assim tanto espaço, havia algumas pessoas, principalmente homens, em que diziam que se calhar no bolso não dá assim tanto jeito. Portanto, nós decidimos lançar um modelo mais pequeno, mais prático, que dá para menos beatas, mas acaba por ser isso mesmo, por ser muito prático, que é este aqui, que tem assim uma gavetinha para se pôr as beatas lá dentro. Ok. Também é de alumínio, também isola totalmente os cheiros e cinzas, e tem uma particularidade, que é que dá para prender assim nos maços, e pode ir assim junto ao maço, e depois pode-se levar no bolso assim desta forma. Ok.
Pois, de facto, acaba por ser mais prático no bolso, não é? Para quem carrega no bolso, acaba por ser mais prático do que o outro, sim. E qual é que é a diferença entre o número de beatas que um leva e o outro? É muito grande? Este aqui leva cerca de 14 beatas ou 8 hits também. Este aqui leva 6. Okay. Pronto, também é uma quantidade que já dá para alguns. E depois, quando as pessoas precisam, é só abrir e dá para separar a gavetinha, fazendo um bocadinho de força. Ok, este aqui não está a dar. Vou dar aqui este. É porque é em direto. É em direto, é live. Bem, em direto as coisas acontecem, não está a dar agora. Mas pronto, dá para separar normalmente esta gavetinha e depois despejar. Ok. Além do site ter os produtos à venda, reparámos que tem também um blog associado. Consideras que é importante para ti informar as pessoas para além de lhes dar uma solução para as beatas? Sim, a questão do blog surgiu mesmo numa perspectiva de consciencialização das pessoas. Eu próprio, numa fase inicial, não fazia ideia que as beatas eram assim tão prejudiciais ao ambiente. Eu, felizmente, já deixei de fumar, mas há uns tempos também cheguei a deitar beatas para o chão. Porque, de facto, não existe a percepção que é uma coisa má. E é uma coisa que toda a gente faz. E se olharmos na rua, o que mais se vê é beatas. E foi nessa perspectiva de consciencializar as pessoas que, de facto, é uma coisa que é facilmente evitável e que prejudica muito o ambiente. As beatas levam muitos poluentes consigo, sujam as ruas, as câmaras municipais despendem recursos em pessoas que têm a dar dias inteiros a varrer ruas, nomeadamente beatas, e é nessa perspectiva. Ok. Tu falaste aí um bocadinho sobre como ficaste consciencializado para este problema, não é? E pelo facto das pessoas não terem essa noção. Quando estiveste a fazer o teu estudo, não é? Notaste a forma como as pessoas viam de facto as beatas? Elas achaste que não consideravam de todo como lixo? Achas que já compreendem o impacto? Tens visto alguma diferença nisso desde que começaste este projeto ou nem por isso? Sim, tem havido uma consciencialização gradual. Também derivada a ações que têm sido promovidas, nomeadamente por vocês, e dou já os parabéns pela ação em que eu também tive a oportunidade de participar de Setúbal Sem Pontas, que é muito importante também na consciencialização das pessoas. Principalmente numas camadas mais jovens têm-se apercebido muito dos problemas. As pessoas mais tradicionais, digamos assim, não ligam assim tanto. Mas acho que também o nosso governo está a tomar bons passos. Já foi aprovada uma lei que proíbe que se atirem beatas para o chão. E aos poucos as mentalidades vão mudando. Sim, de facto o que estavas a dizer é verdade. Eu acho que cada vez mais, apesar de muitas vezes parecer que não é considerado lixo, as ações que são desenvolvidas, este caso que tu referiste, desenvolvidas pela Feel for Planet e que por acaso até esteve integrada no 265 É Consciente, que foi uma atividade organizada pela Divisão de Juventude, vai-se percebendo que começa a haver algum despertar de atenção para este problema, mas ao mesmo tempo ainda há aqueles olhares de mas o que é que estão a fazer? Estão a recolher beatas do chão, mas porquê? O que é que se passa? Acho que é um caminho que se vai percorrendo. Aproveito para dizer a quem nos está a ver que estamos aqui hoje com o Pedro Grilo, que é fundador da marca Beata Bag, que consiste em cinzeiros portáteis, por isso podem depois visitar também o site da marca, e se tiverem alguma questão para colocar ao Pedro, basta que comentem aqui em direto e nós depois passamos o vosso comentário para aqui para o vídeo, para o Pedro poder responder. Agora, quando criaste o Beata Bag, consideraste que o projeto seria algo no âmbito nacional ou tinhas e tens como objetivo que isto seja um projeto que vá além fronteiras? O meu foco inicial foi o mercado nacional, naturalmente, mas desde o início que optámos por também ter o site em inglês, dá para ler na língua inglesa também, porque o mundo é muito maior do que Portugal e abre-se muitas oportunidades, não é?
E de facto temos tido algumas vendas também para o estrangeiro, que é muito positivo. Mas sim, o nosso foco principal, as nossas energias estão primeiro no mercado nacional e mesmo assim é difícil às vezes publicitar a marca, mas quando tivermos o mercado nacional consolidado, procuramos sim exportar. Pedro, eu tinha uma questão, não sei se podes responder ou não, mas em termos de produção dos próprios Beata Bag, foi difícil arranjar onde produzir cá em Portugal? Não sei se está a ser produzido cá, se não, mas estava a pensar um bocadinho naquilo que estavas a dizer, não é? Do facto de ser um bocadinho complicado de divulgar e tudo mais. Mesmo as próprias empresas de produção, como é que isto foi? Certo. Portanto, quando eu comecei à procura eu tinha o conceito na cabeça do que seria o Beata Bag, e depois comecei à procura de empresas que pudessem produzir o produto. E de facto corri muitas empresas em Portugal, mas nenhuma tinha moldes semelhantes ao que eu precisava, infelizmente. E as que tinham alguma coisa que podia ser semelhante, os custos de investimento para adaptar ao que eu precisava eram enormes. E se eu de facto apostasse nessas empresas e numa produção nacional, eu não ia conseguir arrancar com o projeto, porque simplesmente não ia estar a perder dinheiro. Então sim, nesta fase inicial tivemos que recorrer ao estrangeiro para produzir o produto, mas o nosso grande objetivo é trazer a produção para Portugal assim que possível, porque de facto custa. Nós temos um sentimento muito patriótico e queremos que as empresas em Portugal cresçam o máximo possível, mas ainda não nos é possível, infelizmente, porque os custos em Portugal são superiores. Ok. E como é que está então a correr assim globalmente este projeto? Sabemos que é recente, não é? Mas de um modo geral, quem já comprou, como é que tem sido o feedback das pessoas? Já tem algum ponto de venda sem ser apenas o site? Como é que isto está assim a correr? As nossas vendas principais são pelo site e tem estado a correr bem. Nós temos tido feedback positivo dos nossos clientes. Nós procuramos sempre que também os clientes nos digam se gostam ou não do produto, que é que podemos ou não melhorar. E tem estado a correr bem. Aos poucos as vendas vão crescendo, mês para mês, o que também nos motiva. E em termos de pontos de venda, estamos também em algumas lojas, principalmente em Lisboa. Infelizmente em Setúbal ainda não surgiram muitas oportunidades. Se tiver aí alguém a ver que tenha alguma papelaria, algum café, algum bar em que estejam interessados de ter o Beata Bag à venda, é só dizer. Mas sim, em Lisboa já temos algumas papelarias que estão no nosso Instagram, estão indicados todos os pontos de venda, mas as vendas principais são pelo site e também quem quiser encomendar pelo site, a entrega é gratuita e a entrega é feita logo no dia útil seguinte, portanto também não custa nada. Portanto, além do site, também tens também o Instagram, não é? E Facebook, também vos podem contactar por aí, certo? Sim. Ok. Excelente. Agora, passando aqui um bocadinho mais para falar sobre ti, Pedro. Sabemos que tiraste um curso em Engenharia Biológica e gostávamos de saber um bocadinho sobre o porquê desse curso e se esta foi uma área que sempre te interessou. Sim, eu ao longo do secundário eu gostava de várias matérias, não tinha assim nenhuma específica que eu fosse mesmo apaixonado, gostava de aprender um pouquinho sobre tudo. Eu estava em Ciências e Tecnologias, no 11º e 12º, e foi uma maneira de juntar a física, a biologia e um pouquinho de matemática, que eu não gosto assim tanto, mas pronto, uma pessoa aguenta. E de facto esse curso mistura todas essas áreas, tem uma base muito forte de química, e depois é muito direcionado também para a área biotecnológica, e foi um curso que eu gostei muito de tirar e extremamente interessante. Infelizmente o mercado da biotecnologia em Portugal ainda não está no ponto dos outros países da Europa. A Alemanha, a Holanda, a França estão uns bons anos à nossa frente e infelizmente muitos dos meus colegas do curso foram para fora. Se algum tiver a ver, mando já um abraço a eles. Foram para fora, mas todos têm a perspectiva de voltar a Portugal assim que houver oportunidade. Pedro, decorrendo um bocadinho disso que acabaste de dizer, uma questão se calhar assim um bocadinho mais de reflexão, neste caso. Achas que esta situação que estamos a atravessar agora
pode mudar um bocadinho a forma como tem sido, se calhar, vista a ciência no nosso país? Achas que há poderá haver essa vontade daqui para a frente? Sim, não tem qualquer dúvida que vai ser diferente. Porque, de facto, quando os países veem que podem estar a perder por não estarem preparados para estas situações, o investimento automaticamente na prevenção, principalmente, vai aumentar. Tenho confiança nisso, tenho confiança que os grandes líderes políticos estão muito mais atentos agora ao que é a saúde, ao que é os avanços tecnológicos para a saúde, e nomeadamente a engenharia biológica e a biotecnologia, e tenho muito essa confiança, sim, sem dúvida nenhuma. Em Portugal, as carreiras de investigação ainda são um pouco precárias, existem investigadores que andam de bolsa em bolsa durante anos e anos e nunca têm estabilidade no trabalho, e é uma questão que tem que ser melhorada daqui para a frente, sem dúvida. Acho que é uma opinião muito importante também. Partilho um bocadinho daquilo que disseste também. Mas, por outro lado, numa parte mais positiva, não é? Acabaste o curso e deu-te uma vontade de agarrar numa mochila e partir por aí à descoberta, não foi? É verdade. O que é que te passou pela cabeça para tomar assim esta decisão no final do curso? Então, no final do curso, eu resolvi fazer uma viagem de mochila às costas pela Tailândia. E o que é que eu achei? Eu achei que precisava de ver coisas novas, basicamente. Nós, às vezes, estamos aqui... Portugal é um país pequeno, e apesar de ser diferente do norte, centro e sul, ter áreas completamente diferentes, acaba por ser um país que não é assim tão grande e a cultura é semelhante em todas as zonas. E o que eu queria era conhecer uma cultura diferente e mandar-me assim, e precisava de um desafio. Foi basicamente isso, marcar a viagem para a Tailândia, ir uns tempos para lá, de uma cidade para a outra, descobrir uma cultura nova. E de facto adorei a Tailândia, e é um povo que está sempre a sorrir. Eles não têm condições muito boas de vida, mas de facto é um povo muito simpático, está sempre a sorrir, onde quer que nós vamos, e ajuda sempre todos os turistas. Eu e a Filipa ficámos aqui também com uma curiosidade, que foi se terias ido sozinho nesta viagem, porque agora há muito pelo menos eu não tinha reparado, mas há muito essa tendência de ir sozinho fazer estas viagens. Também foste sozinho? Fui sozinho. A sério? Fui sozinho. Não tiveste medo? Existe algum receio, mas pronto, a Tailândia também não é assim nenhum país que seja muito problemático, não é? E eu achei que ao ir sozinho ia ter mais tempo para pensar também e ia poder fazer as coisas que eu queria, a hora que queria, e foi essa a minha principal opção por ir sozinho. É uma viagem assim grande. Por norma, quando se vai assim uma primeira vez sozinho para algum lado, se calhar escolhe-se assim um sítio mais perto ou uma coisa assim do género. Mas de facto o Algarve, sim. Troia. Exato, Troia é bom. Diz-nos também, como é que estas viagens que realizaste tiveram um impacto na tua percepção dos problemas ambientais? Porque ao fim e ao cabo, às vezes quando vamos para lá das fronteiras é que nos apercebemos como é que os outros países encaram problemas que são partilhados em todo o mundo de forma diferente do nosso país. Notaste alguma diferença assim a respeito dos problemas ambientais? Sim, na Tailândia de facto não existe uma preocupação tão grande com os problemas ambientais. Existe algum plástico nas praias, existe muito plástico descartável, tudo é feito de plástico, tudo o que se compra está embalado em plástico, em todas as bancas de street food é sempre muito plástico. Mas eu por um lado também compreendo, porque eles estão num estado de desenvolvimento do país diferente. E a preocupação deles nesta fase é tirar as pessoas da pobreza, não é? E a preocupação ambiental está depois disso, digamos assim. Portanto, por isso é que eu compreendo que nos países mais desenvolvidos as pessoas já olhem de outra forma para os problemas ambientais e passa a ser uma prioridade, enquanto nos países em desenvolvimento ainda não existe tanta essa preocupação. Pois, sim. Faz sentido, de facto. Sim, faz todo sentido.
Para quem chegou, entretanto, nós hoje estamos aqui com o Pedro Grilo, que é fundador do Beata Bag, cinzeiros portáteis, partiu de um problema, tentou arranjar uma solução e hoje está aqui a falar-nos um bocadinho sobre isso e também sobre ele mesmo, não é? Porque por trás deste Beata Bag está alguém que a fundou e hoje estamos também a conhecer um bocadinho o Pedro. E Pedro, já percebemos que parte da aventura com facilidade, não é? Mas noutras andanças nós descobrimos que gostas de produzir a tua própria cerveja. Queres-nos falar um bocadinho sobre isto também? Claro. Senhoras investigadoras, claro que sim. Sim, de facto, a produção da cerveja artesanal é um hobby que eu tenho. Começou quando estava na universidade. Havia um pequeno clube de produção de cerveja artesanal. E eu achei aquilo muito interessante. Como é que nós conseguíamos produzir cerveja utilizando materiais muito corriqueiros. Eram basicamente uns baldes de plástico, umas panelas e depois alguma engenharia para fazer as coisas funcionar. Mas a cerveja ficava boa, que era o que interessava ao fim e ao cabo. E de facto foi um bichinho que ficou comigo. E de facto é divertido, dá para experimentar 1001 receitas de cerveja artesanal. Hoje em dia também já há empresas muito boas a produzir cerveja artesanal em Portugal e prova-se muito melhores cervejas do que aquelas que são generalizadas. É toda uma descoberta que o Pedro passa o tempo a fazer, seja na sua própria casa com o hobby, são tudo coisas assim muito fora da caixa, ou pelo menos para nós são um bocadinho mais fora da caixa. Nós estamos quase a chegar ao fim, não sei se alguém tiver alguma pergunta que queira colocar em relação a qualquer um dos assuntos que tivemos a falar aqui com o Pedro, já sabem que basta fazer um comentário e que nós passamos aqui para o vídeo. Entretanto, nós estamos a chegar quase ao fim, mas a época balnear está a iniciar e nós queríamos saber se gostavas de deixar alguma mensagem a todos os fumadores que frequentam as praias, uma vez que as beatas de cigarro acabam por ser o item que mais se encontra nos areais. Certo. Sim, é verdade. As beatas já há muitos anos que são o lixo que se encontra a maior fonte de lixo em todas as praias a nível mundial. Existe uma associação que é a International Coast Cleaning, penso eu, não sei se é bem este o nome, mas de facto fazem esses censos todos os anos e as beatas são sempre o lixo em maior quantidade nas praias. E depois estão muito próximas ao mar e acabam naturalmente por ser transportadas para os oceanos e os peixinhos acabam por comer as beatas e nós acabamos por comer os peixinhos. Portanto, não, é uma coisa a evitar, sem dúvida nenhuma. Se puderem, arranjem um beata bag. Se não puderem, arranjem qualquer recipiente que possam desenrascar na altura, uma lata, uma garrafa de água para desenrascar. O que interessa é, de facto, não deixar as beatas na areia da praia e se cada um fizer a sua parte, de certeza que vamos poder mudar essas estatísticas. Pois. É verdade, acaba por ser cíclico, não é? Nós, às vezes um ato que se pensa tão simples, que é o descartar-se de uma beata, e é tão cíclico que acaba no nosso prato, inevitavelmente. Isto é, se a pessoa consumir peixe. Certo. Olha, temos aqui uma... Diz, Carolina, diz alguma coisa? Sim, ia só dizer que para quem não teve ainda noção deste problema das beatas de cigarro, estima-se que por minuto são atiradas para o chão cerca de 7.000 beatas de cigarro. Por isso, se pensarmos nestes números, percebemos que existe mesmo, de facto, um problema que deve ser combatido. E existem estas soluções, que são soluções práticas que o Pedro tentou fazer e oferecer de alguma forma a todas as pessoas e que vão fazer com que não tenhamos que atirar as beatas de cigarro para o chão. Está ali um recipientezinho que está todo pensado para não correr nada mal, não é? Nem cheiros, nem incêndios, nem nada, é só colocar lá dentro e está feito, não está no chão. Força, Filipe. Verdade. Ia dizer que temos aqui uma pessoa que nos está a ver e que fez uma pergunta. Antes de mais, elogia a ideia e depois pede que, se for possível, para mostrar como é que se põe o Beata Bag Clip no maço. Não sei se consegues aí exemplificar para ver se...
Estou aqui a buscar um maço. Portanto, os maços de tabaco, não sei se consegue ver na câmara, mas aqui neste cartão fica uma aberturazinha. Ok, certo. E nós aproveitámos esta aberturazinha para fazer um recipiente com um clipezinho. Tem assim um clipe e depois dá para encaixar nesta abertura. Ok. Portanto, fica assim desta forma. E depois carrega-se deste lado e tem já numa gavetinha onde se pode colocar as beatas. E fica mesmo aí à medida da largura do maço. Certo. E certo. não ocupa mais espaço no bolso do que o que seria necessário. A mim também daria muito jeito, porque eu estou-me sempre a esquecer onde é que meto as coisas e assim pronto, vai sempre agarrado ao maço e não é esse problema. Isso é uma característica dos dois cinzeiros. Um agarra só o porta-chaves, o outro agarra só o maço, por isso não há desculpa de depois perco e não sei onde é que pus o Beata Bag. Exatamente. Pedro, outra questão que se calhar também, para quem nos está a ver, está a pensar sobre isso, em termos de peso, isso é em alumínio? É pesado, não é pesado? Não, é levezinho. O alumínio por si só é muito leve. Eles têm cerca de 60, este tem cerca de 60 gramas. E este até um pouco menos. Portanto, sim, são muito leves. E como a Filipa estava a dizer, este aqui dá para prender ao porta-chaves por esta aberturazinha. E o outro dá para agarrar ao maço. Leves e práticos. Leves e práticos. Tudo aquilo que se queria. Pedro, já sabes que no final temos sempre uma questão e a nossa questão é: o que é para ti ser então uma voz inquieta? Que é para mim ser uma voz inquieta, muito bem. Bem, eu diria que uma voz inquieta é uma voz que tenta mudar algo, que acha que não está bem e tenta fazer melhor. E eu acho que isso não precisa de ser um negócio. Às vezes, ao nós participarmos, ou fazermos voluntariado, ou ajudar pessoas da nossa rua, já estamos a ser uma voz inquieta também dentro da nossa comunidade. E diria que é isso, sim, vontade de mudar algo e fazer algo melhor. Boa. Olha, muito obrigada por teres aceitado o nosso convite. Foi um gosto estar aqui à conversa contigo e ficar a conhecer melhor o projeto Beata Bag e o seu fundador. Desejamos-te a continuação de um excelente trabalho. A quem nos esteve a ver, podem visitar o site do Beata Bag, as redes sociais, Facebook, Instagram. Se tiverem alguma questão, entrem em contacto diretamente com estas redes e as vossas questões serão esclarecidas. Se tiverem interesse em comprar um Beata Bag, no site tem a loja e podem também ver e adquirir o vosso e depois podem mostrá-lo aos vossos amigos e incentivá-los a fazer o mesmo, porque de facto é uma solução prática para um problema que é muito grande na sociedade. E pronto. Por isso já sabem, da próxima vez que virem alguém porventura tirar uma beata de cigarro para o chão, já sabem que podem lhes dizer: olha, existe um cinzeirozinho portátil que até foi criado por um jovem de Setúbal e que pode muito bem ser comprado e utilizado e é de alumínio e aquilo tem uma durabilidade bastante elevada, por isso não há cá razão para ficar no chão. Exatamente. Pedro, não sei se queres dizer mais alguma coisa. Não, olha, queria só agradecer-vos mesmo e a toda a divisão de Juventude de Setúbal pelo convite e agradecer a todas as pessoas que também estiveram aqui a assistir e se acharam interessante ou se têm alguma sugestão para melhorar de alguma forma os nossos produtos, também é só dizer, podem nos contactar no Instagram, no Facebook ou por e-mail e é só apitar. Boa. Pronto, muito obrigada, Pedro, também gostávamos muito de estar aqui contigo. Quanto a nós todos, já sabem, voltamos a ver-nos na próxima quinta-feira para mais Vozes Inquietas, dia 11 de junho, pelas 21h30. Até lá! Tchau!